Isso é um assunto muito sério, que precisa ser dito, precisa ser conversado. Bom, por volta de um pouco mais de um mês, se não um mês, eu percebi que a coisa estava estranha comigo. E eu tô aqui pra expor isso, sabe? Para as pessoas que também passam por isso e querem saber e, sei lá, se interessam por esse assunto. Então, se você não interessa por esse assunto, que você já viu no título qual é, eu te aconselho a não ver esse vídeo, porque esse vídeo não é para curtidas, esse vídeo não é para comentários, esse vídeo não é para nada. Esse vídeo é simplesmente para ajudar as pessoas que também passam por isso. É para ajudar as pessoas que realmente se importam com esse assunto. Então, se você não se importa, não perca seu tempo vendo esse vídeo, porque não vai ser como você espera. Esse ano, aos meus 19 anos, eu percebi que alguma coisa estava estranha. Mas é que a gente acha que está estranho, a gente percebe que a gente está estranho, mas a gente não liga muito, certo? E aí eu fui perdendo a vontade das coisas, eu tava perdendo a vontade de ficar com as pessoas, de namorar as pessoas, sabe? Nesse sentido assim, sentimental. Estava perdendo vontade de sair, de conversar. Não tinha mais paciência pra ficar na internet lá à toa, mexendo. E vi um cansaço, sabe? Eu comecei a ficar muito cansada. Acordar todo dia, nossa, era torturante, sabe? É algo que vai além da preguiça. Você pensa, pô, eu tenho, mas a sua mente e seu corpo não te obedece, sabe? Parece que não é você que tá dominando, é a sua mente por conta própria que tá. E trabalhar foi complicado, eu tava no fim do contrato do meu trabalho e eu lembro que, nossa, como era difícil, sabe, gente? Eu chegava atrasada todos os dias. E era aquela agonia. E eu tava numa faculdade, eu tinha acabado de entrar na faculdade. E era pra eu estar feliz, né? Mas eu não estava feliz, sabe? Nada tava importando. Não importava se eu tinha saúde. Não importava se eu estava numa faculdade boa. Não importava se eu estava num trabalho recebendo. Não importava se eu tinha amigos, se todo fim de semana eu saía pra me divertir e etc. Não importava, simplesmente pra mim nada estava importando. E eu só estava fazendo as coisas no automático, sabe? Naquela tortura e naquela angústia, naquele negócio que acontecia várias coisas legais, mas eu não estava feliz, sabe? E eu percebi que algo estava muito errado quando eu, voltando da faculdade, sentada no Japeri lotado, que eu me enfiei lá no cantinho do chão e fiquei lá pra não ser pisoteada. E alguém me perguntou, Bia, o que você gosta de fazer? E eu simplesmente não soube responder. Não fazia sentido essa pergunta. Parecia que eu não gostava de nada. E mesmo eu sabendo que eu gostava de algumas coisas, por exemplo, estar com os meus amigos, mas aqui dentro parecia que eu não gostava mais, entende? E ali naquele trem lotado, me deu uma angústia muito grande, uma vontade de chorar e de, meu Deus, eu tô perdida, sabe? É meio vários sentimentos assim, rondeando a sua cabeça e você não sabe o que pensar, você não sabe o que fazer. E eu cheguei em casa e nesse mesmo dia eu tive uma conversa com minha mãe e que a gente meio que se entendeu um pouco, e foi quando eu expus pra ela tudo que tava passando na minha cabeça, porque por dias, por meses, eu estava com aquele mesmo sentimento de desinteresse nas coisas, de falta de motivação, sabe? E eu não me expus pra ninguém, eu simplesmente estava vivendo e levando e empurrando com a barriga. E naquele dia eu expus pra minha mãe a frieza que tava no meu coração, que eu não tava me importando, sabe? Quando a minha irmã nasceu, todo mundo conhece minha irmã, mas quando a minha irmã nasceu, eu fiquei muito feliz. Mas depois de um tempo,
nem ela era motivação pra mim, sabe? Eu olhava pra ela com um olhar de frieza, eu olhava para as pessoas com um olhar de frieza. E minha mãe tinha percebido isso, só que ela nunca tinha comentado comigo, ela tinha comentado isso comigo. E nessa conversa foi tipo, pá, sabe? Eu expus mais ou menos o que estava acontecendo, ela ficou um pouco desesperada. E foi aí que a gente decidiu procurar ajuda. E eu comecei a fazer um tratamento aqui perto de casa com uma psicoterapeuta que se chama Márcia. No final do vídeo eu vou deixar as informações dela, tá? E cheguei lá e fiz a primeira sessão, e fiz a segunda, e fiz a terceira. E na quarta eu recebi o diagnóstico que eu estava com depressão média. E a princípio foi um choque, porque eu sempre me considerei uma pessoa muito divertida, uma pessoa muito de boa com a vida, tranquila. Eu sempre ajudei pessoas que passavam por isso, sempre ajudei pessoas que, sabe, amigos próximos meus, sempre lidei com isso, da pessoa se sentir mal, da pessoa já ter tentado suicídio, sempre conheci pessoas assim, então sempre aconselhei. E comigo? Por que comigo, sabe? Eu que me considerava tão forte, eu que me considerava tão decidida, tão sábia, tão etc e tal, por que comigo? E, sabe, eu fiquei arrasada porque... Por que comigo? E veio um sentimento de vulnerabilidade, de fraqueza, de exaustidão, sabe? Eu tinha recebido o diagnóstico que eu não estava bem, que eu tinha um problema, então eu não precisava mais mentir para as pessoas ao meu redor e nem para mim mesma, sabe? Eu não precisava mais acordar, sentir aquela dor aqui no peito e fingir, não, eu estou bem, sabe? Vestir aquela máscara de feliz e seguir a vida. Então, eu tive que aprender a lidar com sentimentos que por muito tempo eu fiquei evitando, e por eu evitar, eu não sabia lidar com eles. E eu perdi a vontade de me arrumar, eu perdi a vontade de sair, eu perdi a vontade de me maquiar, de pintar a unha. Eu tava um lixo, sabe? Um lixo naquela semana. Porque eu tava passando pela fase da aceitação, né? Porque muita gente tem preconceito com isso, aceitar, sabe? O aceitar que eu digo é entender que eu tô passando por algo que precisa ser tratado. Porque você só trata algo quando você sabe que tem. Eu lembro que depois de uma semana eu parei, depois de refletir muito, de pensar muito nisso tudo, eu pensei, eu não posso me entregar, sabe? Se eu me considero forte, se eu me considero uma pessoa decidida e feliz, não vai ser isso que vai me parar. E foi quando eu acordei. Eu tava de férias, então eu ainda tava estudando. E eu simplesmente decidi fazer as coisas por mais que eu não tivesse vontade. Eu pintei a unha, eu tomei um banho bem demorado, eu lavei o cabelo, eu fiz coisas simples, mas que pra mim tinham proporções muito grandes, porque eu não estava fazendo aquilo, eu não estava com mínima vontade de fazer aquilo, sabe? Não importava se eu estava bonita, se eu estava feia, não importava o que as pessoas iam achar. E depois daquela semana, foi uma semana... Eu não lembro exatamente, não posso afirmar, porque eu comecei a ter muitas coisas, sabe? A partir do momento que eu comecei a lidar com aquilo, que eu comecei a fazer terapia, mano, muita coisa aconteceu, sabe? Muitos sentimentos veio. A minha memória já era ruim, ela ficou pior ainda, de verdade, de não lembrar coisas que eu fiz no dia anterior, sabe? Eu tive sentimentos de angústia o tempo todo. Eu estava mal, sabe? De verdade, gente, é muito pesado. E até que eu tive a minha primeira crise. A minha primeira crise foi terrível, meu Deus, foi terrível, sabe? Eu tive que dormir com os meus pais, no quarto dos meus pais, na cama, porque quando foi chegando a noite, eu fui sentindo uma solidão tão grande, mas tão grande. Eu sabia que eu tinha meus pais, eu sabia que eles estavam ali, meu irmão estava no mesmo quarto que eu sabia disso,
Mas por mais que eles estivessem ao meu redor, aqui eu tava sozinha. E isso me deu um desespero enorme, enorme, sabe? Eu comecei a chorar desesperadamente, eu chorava no meu quarto. E eu me tremia, gente, de não conseguir ficar assim parada, sabe? A minha mão tremia demais. E eu sentia um medo tão grande, sabe? Quando você tá... Em algum momento da sua vida você sentiu um medo, nada estava acontecendo, eu simplesmente estava na minha cama, mas um medo tão grande, tão grande, tão grande. E na minha cabeça não parava de pensar que eu poderia ficar presa nisso e eu ia ser uma pessoa melancólica pro resto da vida, sabe? E se eu não conseguisse sair, se eu não conseguisse vencer essa doença, e se eu não conseguisse me recuperar, sabe? Como que ia ser minha vida, o que eu ia me tornar, sabe? O que ia acontecer? E eu ficava com falta de ar, eu sentia dor e era um desespero, gente, muito grande, que eu não conseguia. Eu tive que subir no quarto dos meus pais, eu tive que acordar minha mãe. Eu tava morrendo de medo, eu me sentia uma criança, sabe, de 4 anos com medo do bicho-papão. Foi simplesmente horrível, horrível a sensação. Depois que você inicia a terapia, você entra num processo de mudança que muitas vezes a Márcia disse pra mim. Você vai passar por mudanças e isso não significa que as pessoas ao seu lado vão passar também, sabe? Vai ser uma mudança que acontece só aqui dentro, sabe? E a terapia, ela não é somente quando você está lá dentro, quando você está conversando com a profissional. A terapia acontece também depois que você sai de lá, sabe? Com o que você faz, com o que você aprende lá dentro, com o que você descobre lá dentro, o que você faz quando você está sozinha, sabe? É um processo constante na mente de exercitar, 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 a não ser dominada por ela. Porque a sua mente, ela entra num estágio, num negócio que, gente, é de outro mundo, sabe? Eu acho que vai muito além do entendimento humano, sabe? Porque você fica à mercê da sua mente, entende? Às vezes você é uma pessoa cheia de energia, você é uma pessoa toda pá e... Mano, sua mente fica ali, ó, assim, ó, te obrigando a fazer coisas e a sentir coisas que você não quer, sabe? Que você sabe que é da sua mente, é neura da sua mente, mas você não consegue pensar o contrário, você não consegue reverter, sabe? É mais forte que você. Então, no começo é muito assim, no começo você é muito dominado, mas conforme vai passando o tempo, você vai exercitando, exercitando e você aprende a dominá-la, sabe? E a Márcia ensina muito técnica de respiração para oxidar a mente e trazer pensamentos positivos, muitas coisas que a gente acha que é, sabe, conhecimento popular e na verdade não é científico, é comprovado e as pessoas usam isso. A depressão, as pessoas têm o costume de achar que é só pessoas que tentam se matar, sabe? Ela é muito além disso. Você não precisa tentar se matar. Hoje em dia eu não tenho esses pensamentos suicidas, essas vontades suicidas, não tenho mais na minha vida, não faz parte do meu hoje, porém isso não significa que eu não tenha depressão. Entendem o que eu quero dizer? Às vezes vai de cada situação, entende? Cada pessoa reage de um jeito, cada pessoa tem alguns sintomas e tem sintomas que se interligam, que todo mundo tem, que é normal. Normalmente ou é muito sono ou é pouco sono. No meu caso foi muito sono, eu dormia demais, toda hora eu dormia, eu acordava com sono e era aquele sono que você não descansa, você dorme o dia todo e você acorda cansada, sabe? Ou você pode ter muito insônia, é a perca de apetite ou a vontade de comer muito. A minha foi perca de apetite. Cada vez mais eu fui diminuindo a comida, diminuindo isso, deixando de comer aquilo, deixando de comer isso. A falta de motivação, nada te motiva, nada te importa. O sentimento de solidão, por mais que a pessoa fale, eu tô contigo. E você sabe que no fundo ela tá, mas não, você tá sozinha. Entende? Não importa o que as pessoas falam, o sentimento aqui é sozinho. E a depressão, ela não precisa, não tem um motivo, sabe? Ela é uma tristeza que não tem motivo, ela simplesmente está ali.
e parece que cria um buraco e é algo assustador, sabe? Que às vezes você consegue dominar, mas de vez em quando vem, te domina e pá, já era. Existem muitos sintomas, sabe? Mas depois de todo esse resumão de como foi que eu descobri, como foi o início da minha terapia, etc., eu quero dizer pra você, se você se identificou com alguma coisa que eu disse, com algum desses sintomas, se aconteceu a mesma coisa com você, se você se viu na mesma situação que eu, em relação ao trabalho, à faculdade, à falta de motivação e etc e tal, procure um profissional, não se envergonhe disso, sabe? No começo é difícil, porque é uma luta, mas todos somos capazes, sabe? Eu tenho conseguido, sabe? Eu não me sinto curada ainda, eu não me sinto bem ainda. Até hoje eu sofro com algumas coisas, eu, sabe, tenho crises, etc. Mas eu tô muito melhor do que antes e foi graças à terapia. Eu descobri a raiz de tudo e tenho a oportunidade de solucionar tudo, sabe? E isso é muito importante, isso faz um bem, gente, isso é libertador, entende? Vocês precisam tentar, vocês precisam acreditar, por mais que sua mente diga que não, porque muitas vezes parece que é outra pessoa dentro de você, que não é você, sabe? Mas vocês precisam lutar contra ela, não se entregue, é possível, sabe? É doloroso, é difícil, a gente ouve muita coisa desagradável, as pessoas não sabem lidar com isso, mas com um profissional adequado, sabe? Vocês vão conseguir. Não abram mão de fazer terapia, gente. Terapia é muito importante. A primeira coisa que eu cheguei, a Márcia falou pra mim foi: Bia, 79% das pessoas passam tem depressão em algum momento da vida, sabe? E as outras 21 sofrem de ansiedade. Mas o que acontece? Elas ignoram, elas não dão importância, elas não procuram ajuda, elas não entendem que elas estão passando por aquilo e ficam vivendo uma vida, sabe, triste, uma vida infeliz por não saber como solucionar. E muitas das vezes uma terapia pode ajudar, sabe? Terapia não é pra maluco, gente. Não existe isso. Isso é um preconceito que foi posto na cabeça das pessoas. E é uma coisa, depressão, ansiedade, tudo isso, todos esses transtornos mentais cada vez mais vem sendo uma realidade, sabe? São pessoas famosas passando por isso, são pessoas desconhecidas passando por isso. Então, você não está sozinho, sabe? Estamos todos numa luta. Muitas pessoas chegaram com muitos relatos pra mim e muitos agradeceram até por eu ter coragem de ter exposto e que eles se viram muito na minha situação e eles não têm coragem de expor, mas eles confiaram em mim e me contaram e eu fiquei chocada porque eram pessoas que eu nunca imaginaria que passariam por aquilo, como eu sei que muita gente não imagina que eu passo por isso, porque eu, sei lá, sou muito de bem com vida, sou meio tranquila, posto coisas assim, divertida. Eu não sou um tipo de pessoa que fico postando coisa melancólica toda hora, falando coisa melancólica, porque isso não vai me levar a nada, sabe? Eu sou muito certa do que eu quero, então eu quero melhorar. Então, se eu quero melhorar, não tem por que eu ficar alimentando algo que já é forte no meu coração, sabe? Que me machuca, entende? Eu sei qual é a sensação de estar numa crise, eu sei a sensação de desespero, eu não quero passar por isso de novo. Eu quero cada vez mais que isso seja frequente até que suma da minha vida. Então não tem porquê eu ficar alimentando e postando coisa triste, etc e tal, sabe? Isso faz parte de um processo também. Isso faz parte do exercício de dominar a mente em vez de ser dominada. E aos poucos você vai aprendendo o que te faz bem e você tem que seguir por aquele caminho, tá? Às vezes você cai de novo, às vezes você retrocede um pouco, mas por mais que você retroceda, você tem que estar lá chorando, mas pensando que amanhã eu vou acordar melhor,
amanhã eu vou fazer diferente, amanhã eu vou tentar de novo. Porque se eu tô tendo oportunidade de vida, eu tenho que tentar, sabe?